Olá, gente querida, a paz do Senhor. Hoje iremos falar sobre os lugares que não é para você. Por que que Deus está te tirando de lugares? Por que que Deus está tirando você de certas pessoas, de certos ambientes? Deus, ele vê coisas que você não vê. Deus está em lugares que você não está. Deus está em conversas que você não está vendo, que você não está. Então, se Deus está te tirando de um lugar que não é para você, isso é um livramento, isso é uma bênção de Deus. Muitas vezes não percebemos, mas Deus lá de cima, Ele conhece os corações, Ele sabe se aquele ambiente ele é para você, ele sabe se aquelas amizades, aquele círculo de pessoas, ele agrega na sua vida. Então, quando Deus, ele quer te tirar daquele lugar, ele começa a fazer muitas coisas para que você não permaneça mais naquele lugar. Porque Deus, ele percebe que você não vai evoluir naquele ambiente. Deus percebe que você não vai evoluir com aquelas pessoas, com aquele círculo de pessoas. Então Deus, ele percebe e ele vê. Isso é um cuidado que Deus tem com a sua vida. Deus também vê que certas pessoas que estão com você, eles não deixam você evoluir. Porque no ministério que nós temos, tem que ter constante evolução, porque a palavra de Deus ela é infinita, os conhecimentos de Deus são infinitos, então tem que ser gradativamente todos os dias buscando a palavra de Deus, orando, buscando, jejuando, consagrando, meditando na Bíblia Sagrada. Então tem pessoas que não deixam você prosperar, tem pessoas que não deixam você subir de nível, e Deus percebe isso, e muitas vezes você não percebe, eu não percebo, só que o nosso Pai, Ele percebe. Então, muitas vezes Deus vê muitas conversas, quando você não está. Deus percebe conversas que quando você sai, as pessoas começam a falar mal de você, pela sua frente são amigas, dão risadas com você, brincam. Só que quando você sai, elas começam a falar mal de você, começam a querer te derrubar. Se for em um trabalho, começa a fazer casinha para que você seja mandado embora. Então Deus, ele percebe essas coisas que nós não percebemos. Amém? E Deus também percebe que esse lugar, ele está matando a sua fé. Deus percebe, porque a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Isso também mata a sua fé. Você está numa vida com Deus, buscando, está na igreja, orando, buscando. Só que quando você se reúne com essas pessoas, a conversa é outra. Você já está começando a falar mal das outras pessoas, começando a falar xingamentos, coisas que Deus não gosta, coisas que não vai agregar na sua vida, e muitas vezes vão dar brecha para o inimigo entrar na sua vida. É por isso que Deus te tira desses lugares, que Ele não vai agregar na sua vida, Ele vai te atrasar. Muitas vezes Ele é uma barreira para que você não evolua, que você não prospera. E olha para cá, só entende um ambiente quando você sai dele. Quando você sai daquele ambiente ruim, aquele ambiente que aparentemente você gosta, é um ambiente legal. Só que quando você sai, quando Deus te tira desse ambiente, você percebe que aquele ambiente não era para você. Você percebe o quão Deus foi misericordioso com a sua vida. Você percebe que Deus, ele tem um cuidado com você. Porque se você ainda estivesse lá, se Deus tivesse deixado você lá, você iria se corromper. Porque o inimigo, ele trabalha gradativamente, semente por semente, seta por seta. Ele não tem pressa. Ele sabe como derrubar um homem de Deus, uma mulher de Deus.
Então, ele sabendo disso, ele vai querer usar pessoas, ambientes para te influenciar. Então presta muita atenção nisso, os lugares, as pessoas, as conversas. Conversas que não vão agregar na sua vida, ambientes que não vão agregar na sua vida, pessoas que não vão agregar na sua vida, que estão te puxando para baixo. A Bíblia fala lá em Salmos 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém em roda de escarnecedores. Então selecione as pessoas ao seu redor para você conviver, selecione os ambientes ao seu redor para você conviver, selecione as músicas, os vídeos, tudo que chega até você, selecione. Vê se esse ambiente, essas pessoas, elas vão te aproximar de Deus ou elas vão te afastar de Deus. E muitas vezes quando você vai falar de Cristo, do Evangelho para essas pessoas, elas começam a tirar sarro. Eu não acredito na Bíblia. Se a pessoa fala que não acredita na Bíblia, o que você está fazendo junto com ela? Ela despreza a palavra de Deus. Ela despreza o que Deus escreveu, o manual do cristão, que é a Bíblia Sagrada. O que você está fazendo com essa pessoa, com esses lugares, esses ambientes? Então vigia. Porque Deus, Ele quer te tirar de certos lugares, que nesses lugares você não vai evoluir, você não vai prosperar, vai matar sua fé, vai te causar angústia, inveja e vários outros problemas. Então consagre a Deus tudo, todas as amizades, todos os lugares que você frequenta, tudo que entra na sua vida, na sua casa, consagre ao Senhor. E se Ele te tirou de algum lugar que você ainda não entendeu, agradeça ao Senhor e peça sabedoria, porque Deus vê coisas que você não vê, Deus está em lugares que você não está, e Deus escuta o que você não escuta. Amém? Fique com essa mensagem.